Olá, meus amados. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Então vamos à mensagem de hoje. Falta de conhecimento procede a pobreza e o descontrole nas dívidas. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A falta do conhecimento de Deus leva o homem à ruína. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra jamais poderão ter um relacionamento com Ele e conhecê-lo. O povo deixou de buscar a Deus e passaram a introduzir práticas idólatras a deuses pagãos. O próprio rei rejeitou ao Senhor, e até os sacerdotes, que deviam conduzir a nação ao conhecimento de Deus, se corromperam. A falta de conhecimento levou o povo a rejeitar os caminhos do Senhor e, consequentemente, foram destruídos. Quando rejeitamos o conhecimento de Deus, isso nos traz ainda mais sofrimento. Quanto mais nos afastamos dele, mais estamos sujeitos à destruição. Nesta mensagem, vamos refletir sobre o conhecimento, como o ato ou efeito de conhecer, que é compreendido como resultado de processos de aprendizagem. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios, capítulo 13, versículo 18. O conhecimento é a instrução que foi analisada, compreendida e incorporada. Já a sabedoria é o conhecimento que passou pela análise de valores, crença, moral e ética do indivíduo. Portanto, a rejeição à instrução resulta em falta de conhecimento, e a falta de conhecimento procede à pobreza e o descontrole nas dívidas, seja na vida de uma pessoa, família, cidade, nação e etc. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Provérbios capítulo 13, versículo 18. A maioria esmagadora rejeita a instrução, que resulta na falta de conhecimento, procedendo assim à pobreza e ao descontrole nas dívidas. Portanto, reflita na vida das pessoas que buscam o conhecimento. Por exemplo, o médico, o advogado, o engenheiro, administrador, contador e etc. Observe que esses profissionais geralmente não vivem na pobreza. Por quê? Porque buscaram o conhecimento. Todavia, mesmo uma pessoa sem nenhuma formação que venceu na vida financeira, é porque buscou o conhecimento em alguma área. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Feliz, abençoado e próspero é a pessoa que busca a sabedoria e adquire o conhecimento. Entretanto, para adquirir o conhecimento não é fácil. É preciso estar disposto a pagar um alto preço para adquiri-lo. A palavra de Deus compara esse preço como o preço que os garimpeiros pagam para extrair o ouro e a prata. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Provérbios capítulo 2, versículo 3 a 4. Infelizmente, esse é o alto preço que muitos não estão dispostos a pagarem e logo desistem. Todavia, aqueles que em atitude de fé persistem nessa busca, certamente irão adquirir para si o conhecimento. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Uma maçã podre apodrece as demais, e isso aplica às amizades. Nossos amigos e companheiros podem nos afetar profundamente. Portanto, tome cuidado com quem você escolheu para ser seus amigos. Se queremos adquirir conhecimento, é preciso ouvir atentamente as instruções daqueles que têm conhecimento. Seus amigos têm conhecimento para te ajudar
ou eles só te colocam para baixo? Então reflita nessas amizades, pois pessoas instruídas, além de seus conhecimentos, são experientes e poderão nos libertar da ignorância e nos dar a direção certa para sairmos da pobreza e do descontrole das dívidas. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando rejeitamos o conhecimento de Deus, isso nos traz sofrimento e destruição. Portanto, busque a instrução, porque pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Não rejeite a instrução, porque ela produzirá em sua vida o conhecimento, e o conhecimento te libertará da pobreza e do descontrole das dívidas. Em 2 Reis, fala a história de uma família que estava escravizada pela pobreza e pela dívida. Entretanto, a mulher que acabara de perder seu marido recorreu ao servo de Deus para buscar uma solução. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Essa mulher perdeu seu marido, o qual, mesmo sendo temente a Deus, possivelmente não administrava bem suas finanças. Portanto, deixou a sua família na pobreza e com as dívidas descontroladas. A viúva estava angustiada, triste e abatida em decorrência da perda do esposo e da situação em que se encontrava. E para piorar a situação, os credores bateram em sua porta e ameaçavam levar seus 2 filhos para serem escravos e assim saldar as dívidas. Entretanto, em meio a essa situação tão difícil, ela tomou uma atitude de fé. Ela buscou a pessoa certa e clamou ao servo de Deus: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Se praticarmos as instruções dos servos de Deus, certamente prosperaremos e seremos libertos da pobreza e do descontrole das dívidas. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Existem momentos que as circunstâncias nos levam a situações semelhantes. São tempos tão difíceis que pensamos que nada mais nos restam a não ser as dívidas, produzindo em nosso coração um sentimento vazio de pobreza, tristeza e abandono. É como se estivéssemos num beco sem saída. Todavia, se ainda houver um pouco de azeite na botija, a instrução e o conhecimento te capacitarão a vencer essa adversidade. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Osés capítulo 4, versículo 6. Amados, na próxima mensagem, vamos dar continuidade no exemplo de superação financeira desta mulher que estava numa situação difícil de pobreza e endividamento. Eu estou certo que também, ao receber as instruções na próxima mensagem, será uma bênção na sua vida financeira. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus soberano, sabemos que a instrução da Tua palavra produz conhecimento que resulta em uma vida abençoada e próspera em todos os aspectos. Portanto, Senhor, por meio da instrução da Tua palavra, dar-nos conhecimento para que possamos administrar bem as nossas finanças. Ó Espírito Santo, liberta essa pessoa do espírito da pobreza, das dívidas descontroladas e prospera os nossos caminhos, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.